quero até entrar nessa pergunta dele aí, nesse caso dele aí, porque isso na minha cabeça, que, sei lá, sou um pouquinho rábula, entendo um pouquinho aí do direito, mas muito pouco diante do que é ilegal, né, doutor? Eu não sei se é ilegal vender a dívida. Aí teoricamente, não, vender mas não. os juros sobre juros dos juros. E assim também, por exemplo, eu fiz uma dívida com o senhor. Então eu tenho um contrato com o senhor. O Jean comprou do senhor. Eu tenho um contrato com você, então eu quero pagar para você. Eu tenho que agora lidar com um terceiro que eu nem conheço. As situações são muito mais graves do que você imagina. Às vezes a dívida está prescrita. A empresa vai comprar essa dívida sabendo que ela está prescrita para pressionar o consumidor a pagar. O consumidor não sabe que ela prescreveu, ou seja, ele não sabe... Prescrita, você diz, passou 5 anos. Não, a confusão dos 5 anos. Foi bom você ter colocado isso. Essa questão dos 5 anos... Porque todo mundo fala esse negócio de caducou 5 anos. Esses 5 anos, eles me atormentam, deve ter uns 15 anos. Não, 5 anos virou 15, então eu até bravo. Por que aconteceu? Houve uma mudança, né, no Código Civil há cerca de 10 anos. E aí houve toda uma confusão em relação à prescrição. O que é uma prescrição? Porque ele coloca 5 anos, porque tem esse prazo de 5 anos, para o nome ficar inscrito num cadastro, no SPC Serasa, por exemplo. Né? Isso, que após 5 anos o nome tem que sair. Aí fica, mas aí prescreveu, isso ainda existe, né? Isso existe. Sim. Só que aí há um outro prazo, que é a prescrição propriamente dita. O que é prescrição? A perda do direito de agir, ou seja, eu perco o direito de entrar na justiça. Quase tudo no Brasil prescreve. Então, desde o mais grave, que é o homicídio, até, obviamente, uma coisa que é problemática, mas é menos grave do ponto de vista do direito, que é a dívida em si. Então, o que acontece? O credor, pelo Código Civil, ele tem um prazo máximo de 3 anos para cobrar do consumidor, devedor. Se ele não entrar na justiça, veja, é diferente... Não é uma extrajudicial. É diferente ficar judicial. ligando. É diferente ficar ligando para sua casa. Diferente. Ou também mandar uma carta extrajudicial, isso não adianta. Ele tem que entrar com a ação na justiça no prazo máximo de 3 anos. Se for depois disso, a dívida é como se tivesse perdoado. Então não pode ser cobrado do consumidor, em hipótese alguma. Então o que acontece? Muitas vezes já se expirou esses 3 anos, olha que interessante, aí você recebe uma ligação, olha, você deve 10 mil, e realmente às vezes a pessoa devia 10 mil. Mas nós estamos fazendo uma grande promoção, você paga 1.500, está resolvido. Quando você vai apurar a informação, na verdade, muitas vezes a dívida prescreveu. Então não é nem para pagar os 1.500. E ele comprou a dívida por R$500. Exatamente. A empresa exatamente. Então, qualquer cobrança que você receber, você está na dúvida, faça uma consulta a um órgão de defesa do consumidor. A gente sempre lembra, o Brasil todo tem órgãos de defesa do consumidor espalhados nas capitais, no interior, e são gratuitos. Né? Então, apesar de alguns terem até dificuldades estrutural, mas vai ter condições de te orientar, mesmo que seja um pequeno PROCON de um funcionário, e tem condição de te orientar. Eu queria fazer uma pergunta que eu não sei se te perguntaram das outras vezes que você veio aqui, que é com relação a financiamentos, por exemplo. O indivíduo financiou um carro, que é muito comum acontecer isso, onde as financeiras, né, que fornecem o valor para comprar esse carro, elas colocam juros muito altos, juros abusivos. E a gente ouve dizer que as pessoas podem recalcular isso e tem um valor a ser ressarcido. Que prazo a pessoa tem para fazer isso? E de fato existe? Ou nem todo caso tem esse tipo de abuso? Eu sempre agradeço esse tipo de pergunta quando ela aparece, porque, infelizmente, como tudo na vida, há profissionais e profissionais. Eu até, semana passada, eu saí daqui, eu recebi um e-mail de uma pessoa que nos assistiu, perguntando um pouco disso. Como é ser advogado ou advogada? Uma pessoa até do Rio Grande do Sul, coincidentemente, que assistiu o programa. Assim, é como ser advogada em situações tão complexas, em termos morais, até religiosos, como um homicida, um estuprador e tal. Eu respondi, olha, não só na área penal, mas na área civil também você tem conflitos morais, éticos. Agora, uma coisa que fica para casa, ser advogado ou qualquer profissional é instrumento. Você pode ser um instrumento do bem ou do mal. Aí cabe a você que escolhe, né? Decidir. E não adianta ser um pouco do bem ou um pouco do mal também, né, doutor? Não. Você tem que escolher um lado. Ou é ou não é. A pessoa que é correta, ela tem um lado. É melhor do que uma pessoa que não tem lado nenhum. E a pessoa que é incorreta tem um outro tem lado. Mas você sabe o que combater. Pode estar em cima do muro ou no
outro muro lado. já é um É, lado, outro lado. O muro eu acho que já está do outro lado. Já. A pessoa que está no muro, ela está do lado errado. Né? Então, o que acontece? Por que eu estou colocando isso? Que a gente vê muitos profissionais falando, não, vem ao meu escritório, eu consigo acabar com essa dívida, você vai acabar saindo com dinheiro em vez de ter que pagar. Essa história, ela pode até acontecer, mas ela é rara. Ela não é comum. Então, não cai na tentação da sereia. Esse canto aí é um canto perigoso. Então, o que eu sempre aconselho? Ouvir uma história dessa, de novo, vá a um órgão de defesa do consumidor. Muitos deles têm estrutura gratuita para fazer recálculo da sua dívida. E lá eles são imparciais, quer dizer, eles Exato. querem o bem do consumidor, eles não estão a fim de arrancar o dinheiro do consumidor. Isso. Porque se você vai, por exemplo, tem muito, como você disse, tem muito advogado que é correto e muitos que são incorretos, assim como tem pastor correto, pastor incorreto, né? Tem motorista correto, motorista incorreto. Então procure o órgão, né? Que é talvez a melhor saída. Sim, ou então alguém realmente da sua confiança, um contador, um advogado da sua confiança. Não vá no impulso, ouvi falar, um colega meu conseguiu. Não, Vai no doutor Bruno Brugarelli, rapidinho. Deixa eu aproveitar a sua participação aqui, doutor. Ler algumas participações que vêm pelo CAT, também pelo Twitter. Tem o Giovanni Alcântara, de Belo Horizonte, ele manda assim para você, Jean. Louvo a Deus por este programa, agradeço a Deus pela vida do pastor Jean. Bom retorno, pastor, e me solidarizo com as famílias de Santa Maria, Amém. que Deus envie consolo. Obrigado pelo carinho. A Lídia Raquel, também de Belo Horizonte, meu celular com menos de um mês de uso caiu no vaso, que deve ser o vaso sanitário, e não funciona, mas tem algo que a loja possa fazer para me beneficiar? Olha, Dá descarga. uma das vezes, eu tô sorrindo aqui, claro que lamento o fato, é porque é exatamente o exemplo que eu dou em sala de aula, quando cai no vaso. E quem foi meu aluno ou é meu aluno aí, vai estar me ouvindo, vai Aliás, lembrar do seus alunos caso. participam muito pelo Twitter, Muito, aqui, sempre dizendo, o Brunão mandou ver. Não, esses meus são danados. Mas o caso é uma das chamadas excludentes da responsabilidade do fornecedor de produtos. Nome difícil. O que é isso? É nada mais... O problema é seu, vai em outras Isso, o palavras. problema é do consumidor. Então, um deles é quando o consumidor dá causa ao problema. Poxa, foi o consumidor que jogou ou deixou cair por um descuido o telefone no vaso sanitário. Então, infelizmente, aí é arcar com um prejuízo. Então, bom, ficou a resposta para você. Alívio, né? Às vezes pegar o secador, viu? Você tirou de lá, dá uma secadinha, pegar o Maurício secador. ensinando. E é verdade, já aconteceu comigo já, uma vez que eu na piscina, brincaram comigo e meu celular estava no bolso. Aí meu celular foi para a piscina junto, saindo da piscina, o que eu fiz? Deixei ele no sol, peguei o secador e voltou a funcionar. No caso do vaso sanitário, você dá um banho nele de álcool primeiro, É bom depois também. você secar, né? Porque Desinfeta bem, é verdade. Porque depois eu não quero ligar nesse telefone, não. Bom, a Sandra Celusa coloca assim, para o Felipe fluir, né? Como você não entrou nesta proposta irrecusável, deixa fluir o dom que tem em você, Felipe Fluir. Cara, falando do quarto elemento, né? Porque nós fizemos uma proposta aqui para o Felipe, que substituiu o pastor Jean também, ser o nosso quarto elemento, né, Jean? Bom, tem a Nájera Almeida que diz assim, eu estou assistindo de tudo um pouco de Quixeramobim, Ceará. Quixeramobim, Ceará. Meu Pai Celeste, que Tá bênção. longe, hein? Muito longe, mas assim, que Deus. Deus abençoe você. Tomando um que solzão, bom. água de Ei, coco na coisa praia. boa. Ei, que maravilha. Outro aqui. Aliás, falar nisso, nós vamos ter daqui a pouco uma matéria lá de Fortaleza. Exatamente, O nosso repórter baiano. O Marcos é baiano ou ele é cearense, hein? Acho que ele é cearense. Cearense, viu? será? Ele é Daqui a pouco vocês vão poder a gente vai assistir. soltar a reportagem. Bom, tem também a Sandra Celusa, coloca assim, de tudo um pouco, Etsu, pastor Jean Maurício, Luciano Bertoni, acompanho vocês do Japão. Japão, Olha, arigato, muito bom. arigato. Chegando até o Japão. Agora, antes de você continuar a ler, eu quero chamar a participação de Patrícia. Patrícia, lá de Contagem, também quer participar aqui com a gente. Olá, Patrícia. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Seja bem-vinda e fique à vontade para fazer a sua pergunta aí. Tá bom. Bom, a minha dúvida é o seguinte. Eu moro em um condomínio fechado. E nos fundos desse condomínio tem uma mata e tem um barranco. E esse barranco foi deslizando com a chuva, isso há uns 5 anos atrás. E foi uma despesa muito grande. E nisso, nós contratamos o advogado para saber quem ia consertar, se era a Caixa ou a construtora. E ficou decidido que era a construtora. Foi uma obra de 160 mil. Porém, a construtora não arrumou e isso foi dividido para todos os moradores do condomínio. Então, na justiça ficou acertado que a gente não iria continuar pagando as prestações para a construtora. Porém, o nome do meu esposo continuou registrado.
que no nome dele consta que a construtora ainda está cobrando dele. E nós já quitamos o apartamento e tem essa dúvida, essa questão ainda com a construtora. Então eu quero saber como é que fica essa situação. Oi, Patrícia. Nesse caso, até para manter uma postura ética sempre, como já há um advogado constituído, eu sugiro que você informe a esse advogado a situação que se encontra de cobrança, até porque você informe que há uma ação na justiça, que a construtora já foi condenada. Então é fundamental que você informe esse fato imediatamente ao seu advogado, para que ele, na ação em curso, faça a comunicação ao juiz para a correção da situação colocada, tá bom? Mas aí no caso, por exemplo... Tem um porém. Esse advogado, ele não existe mais no condomínio. Esse é um advogado do condomínio e ele não tem mais no condomínio. Entendi. Então fica uma situação para nós resolver o nosso caso somente. Então muda só um pouquinho, a solução é a mesma. Como há uma ação na justiça, você tem que informar nessa ação que está na justiça, né, que ainda está tendo cobrança, então você vai ter que constituir um advogado ou uma advogada, em contagem a bons advogados, boas advogadas, para que faça essa informação nos autos do processo, para que você não tenha mais esse tipo de cobrança. Aí tem que ser por escrito, né? Para colocar por junto escrito. ao processo. Que aí não adianta PROCON, sabe, Jean? Porque como já tem uma ação na justiça, infelizmente, ou até felizmente, porque às vezes é até mais rápido para resolver, ela vai ter que constituir um advogado ou uma advogada para pegar os autos, para entender o que está acontecendo, porque às vezes também tem algum meandro aí que a gente não sabe o que está acontecendo, não pode ser leviano para afirmar uma situação simplesmente A ou B. Mas tem que fazer via advogado, não tem outro jeito. Ô Patrícia, então parece que o caso ficou claro para você, que você precisa de um advogado ou uma advogada para continuar analisando esse processo, para incluir no processo essa informação de que a empresa negativou o seu esposo e não está cumprindo com a parte que foi combinada, né? Então, aí, nesse caso, você vai precisar de um profissional. Obrigado pela sua participação, viu? Obrigada, ajudou muito. Que Jesus abençoe a todos vocês. A você também. Doutor Bruno, a gente está amando falar com você aqui e está sendo bastante esclarecedor, mas a gente vai ter que encerrar o nosso papo hoje. Eu sei que você é o nosso parceiro aqui no Direito Consumidor, a gente vai se ver na semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. Né? Então, obrigado pela sua participação mesmo. Deixe seus contatos aí para quem quiser falar com você, quem não tem ainda o seu contato. Tem o nosso site, né, o www.burgarelli.com.br. Dali você faz outros contatos conosco e também nas redes sociais, se desejar nos acompanhar, vai ser um prazer. Já está lá na tela, www.burgarelli.com.br. Muito bem, valeu. Agradeço. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez, doutor. Agradeço.